Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Em 1928, o psicólogo norte-americano Napoleão Hill foi até a casa do grande empresário Andrew Carnegie a fim de descobrir quais os fatores que tinham contribuído para o seu sucesso profissional. De um menino pobre para uma das 4 maiores fortunas dos Estados Unidos. Naquela ocasião, Andrew Carnegie ouviu a solicitação daquele jovem psicólogo e disse-lhe: "Não, vamos fazer ao contrário, eu não vou lhe dar nenhuma resposta. Eu vou financiar um estudo para que você ande pela América inteira, converse com o maior número de pessoas que você puder, de todos os segmentos mercadológicos, banqueiros, comerciantes, professores universitários, barbeiros, enfim, não importava o ofício. E eu quero que você descubra que virtudes os vitoriosos tinham e aqueles que ninguém tomava conhecimento deles não tinham." Ele então foi ao mercado. Ele pesquisou naquela ocasião um número gigante de pessoas, aproximadamente 16 mil pessoas. E ele foi, pouco a pouco, estudando essas pessoas. E ele chegou à seguinte conclusão, que depois foi transformada em um livro, A Lei do Triunfo. E neste livro ele dá esses fatores, como por exemplo, mastermind, objetivo de vida, concentração, disciplina, poupança, trabalho duro, personalidade agradável, entre inúmeros outros fatores. Sim, nós comumente gastamos um tempo enorme de nossas vidas, muitas vezes, procurando saber o que é que pessoas bem-sucedidas têm que as mal-sucedidas não têm. Em função disso, eu escolhi alguns livros da minha biblioteca pessoal para mostrar para você a riqueza, o oceano de conhecimento hoje disponível a todo profissional que quer estudar a ciência do sucesso. O primeiro, naturalmente, é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Um segundo que sempre eu aconselho é A Essência do Sucesso, de Earl Nightingale. O terceiro são os volumes do Orison Swett Marden, Pushing to the Front, para quem gosta de ler. Você tem um outro livro também, que direto ou indiretamente trata dessa mesma lei, que é O Poder, ou As 48 Leis do Poder. E você tem aqui Sedução, do Robert Greene, você tem aqui Self-Promotion and Creative Person. Você tem uma quantidade enorme, você tem um oceano de livros sobre isso. Mas você vai encontrar uma literatura muito pobre sobre o motivo, sobre os fatores que determinam o insucesso dos profissionais, mesmo daqueles que nós muitas vezes julgamos pessoas capazes, competentes, bem instruídas, bem formadas, nasceram em bons berços, etc, etc, etc. Lembro-me que há uns 10 ou 12 anos atrás, quando eu cooperava com a revista Você S.A., a Você S.A. fez uma matéria muito bem feita, muito bonita, sobre a orientação da brilhante jornalista Teresa Gomes, sobre os futuros Chief Executive Officer. Ela então abordou uma quantidade enorme de jovens promissores.
E lembro-me que um deles ocupou a capa da revista Você S.A. Posteriormente, este jovem trabalhava num grande grupo nacional. Na verdade, ele era muito brilhante, muito bem preparado em termos acadêmicos. E eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente e de conduzir o seu processo de outplacement quando ele foi mandado embora desse grande grupo nacional. Para fazer essa sua história curta, este rapaz nunca foi a lugar nenhum. Ele foi postado como sendo aquele indivíduo que deveria ocupar uma posição de Chief Executive Officer. Mas ele desandou e se perdeu rapidamente. Então eu gostaria de chamar a sua atenção hoje, neste novo clipe, para alguns fatores que determinam o seu insucesso como profissional. O primeiro deles, eles desprezam os estudos muito cedo em suas vidas e carreiras. Isso é, eles concluem as suas faculdades, mesmo em nível de mestrado ou de PhD, e eles nunca mais abrem um livro para lê-lo, para estudá-lo, para criticá-lo, para discuti-lo e para escrever sobre o assunto. Eles param no tempo e, consequentemente, o seu cérebro atrofia. Ou, como eu sempre digo, cuidado com o homem de um livro só. O homem de um livro só é extremamente perigoso porque ele se considera o dono da verdade. Portanto, ao deixar de estudar, ele para de evoluir, ele para de crescer, ele para de progredir. Daí porque eu insisto tanto nessa minha pregação quase que solitária sobre a importância do estudo, da leitura, da participação em seminários, em cursos, em debates, etc, etc, etc. 2. O profissional mal-sucedido, em geral, ele não tem um planejamento de vida e também de carreira. Ele deixa a vida conduzi-lo em vez de conduzir a vida. Se ele não tem um objetivo de vida, ele perde tempo, ele perde dinheiro, ele desperdiça energia, entre tantos outros desperdícios comumente vistos nestas pessoas. O planejamento é importante. E como já disse em clipes anteriores, 87% das pessoas nunca pensaram no objetivo de vida. 10% têm pensado sobre um objetivo de vida, mas esse objetivo não está escrito sobre uma folha de papel ou no seu computador. Em terceiro lugar, apenas 3% das pessoas têm objetivos de vida. São esses os grandes conquistadores. São essas as pessoas bem-sucedidas e as quais nós cultuamos sempre. Daí porque é importante que você saiba qual é o seu objetivo de carreira hoje, amanhã e depois. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. O objetivo é determinante, é importante. 3. Eles são desprovidos de habilidade social e política. Daí porque eles não crescem. Se você quiser estudar política, hoje você tem um arsenal de livros que falam sobre o assunto. Eu mesmo aqui tenho indicado alguns, como por exemplo, as 48 leis do poder, como negociar com príncipes, uma quantidade enorme de livros para preparar você, para que você tenha o domínio dessa ciência criada pelos grandes filósofos gregos, como por exemplo Aristóteles. A habilidade política, a habilidade social, ela é extremamente importante e ela é um dos fatores que o conduz ao sucesso ou ao insucesso. 4. Eles não constroem relacionamentos
construtivos. Eles não têm grandes amizades. Quantos executivos passam pelo meu escritório e me dizem: Gutenberg, a minha rede de relacionamento é muito pobre. Eu mergulhei tanto nas minhas atividades empresariais que esqueci de ampliar os meus relacionamentos. Isso acontece até mesmo com presidentes de empresa. Eu me lembro que há 5 anos atrás, aproximadamente, eu fui procurado por um diretor de recursos humanos que me pediu para receber o seu presidente, que havia sido afastado da organização e durante um ano estava batendo de porta em porta e não encontrava um emprego. E eu perguntei para ele: que tipo de amigos o senhor tem? Que tipo de rede de relacionamento o senhor tem para lhe sustentar? E ele disse: Gutenberg, este foi o meu erro. Eu não construí relacionamentos. Triste do executivo, triste do profissional que chega no topo da sua carreira e não tem amigos para contar com eles. Muitas vezes não pode contar sequer com a sua esposa ou com os seus filhos. Em quinto lugar, eles têm grande deficiência de comunicação. Eles não sabem apresentar as suas ideias. Eles não sabem apresentar os seus projetos. Eles não sabem discutir os seus pensamentos. E a comunicação nos dias de hoje é fundamental, é de extrema importância se você quiser ter sucesso em sua carreira. Um outro ponto que eu julgo de valor e importância: eles são procrastinadores. Eles estão adiando sempre os seus projetos e as suas decisões. Daí porque nunca chegam a lugar nenhum. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esta palavra procrastinação foi na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Natal. O pastor, naquela ocasião, se referia à procrastinação em termos de salvação, no sentido do indivíduo adiar para amanhã, para depois, a sua decisão de seguir a Cristo. Até que um dia ele desaparece e ele nunca tomou essa decisão. Foi a primeira vez. A partir daquele instante, eu nunca mais esqueci o valor da palavra procrastinação em todos os sentidos da vida, não apenas em termos da salvação da alma, mas até mesmo da nossa salvação material, Um outro ponto que nos conduz ao insucesso, hábito que nos conduz ao insucesso. Nós costumamos desistir diante de um problema menor, diante de um obstáculo, diante de uma pedra que foi colocada em nosso caminho. Esse é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Eu aprendi muito cedo na igreja que nós temos de bater até que a porta se abra. E isso nos dá uma força interior tremenda. Isso nos dá uma resistência, nos dá uma resiliência, um destemor e uma coragem para enfrentar todas as situações. E uma outra questão que eu acho também vital: eles nunca assumem os seus erros. Eu acho que este é o pior hábito de um elemento mal sucedido. Ele nunca reconhece o seu erro, é sempre o outro. É a esposa, é o colega de trabalho, é o superior imediato, é o subordinado, qualquer pessoa, menos ele. Na última semana, enquanto os Estados Unidos eram incendiados com as marchas na defesa do antirracismo, o comandante das Forças Armadas foi até uma igreja acompanhando o presidente Donald Trump. Dias depois, ele foi à televisão para reconhecer o seu erro de tê-lo acompanhado, porque ele dizia: o exército não pode se aliar à política. O exército é um organismo distinto.
E eu disse, meu Deus, quanta coragem do militar mais poderoso na face da terra. Ir à televisão e dizer, eu errei, e pedir desculpas ao povo norte-americano. Oxalá que este exemplo nos contamine e encha as nossas almas de tal forma que, ao errarmos na educação dos nossos filhos, na condução do nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa linguagem, na condução de nossas reuniões, nós tenhamos a coragem de cabeça erguida, olhos abertos, olharmos para a nossa plateia, os nossos ouvintes e dizer, eu errei, eu peço perdão a vocês, eu peço desculpas. É assim que um homem de caráter, um executivo verdadeiro, se comporta. Certamente que existem outros fatores que contribuem para o insucesso desses profissionais. Eu prometo que eu voltarei a discutir este mesmo assunto em outro clipe. Mas gostaria hoje de chamar a sua atenção para estes que acham que são suficientes para você meditar, para você refletir e para você fazer um tornarão, de uma reengenharia, um downsize na sua carreira. Eu quero agora convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Se você preferir, me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Peço que você visite o meu site, porque lá você vai encontrar artigos, testemunhos de pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores. Você vai saber quais são os serviços que a Gutenberg presta, principalmente nesses dias difíceis de nossa economia, onde o desemprego está batendo a porta de quase todos os lares. Você vai encontrar uma série de outras contribuições que são feitas para alavancar, para desenvolvê-lo e também para aprimorar o seu comportamento em sua carreira profissional. Se você gostou deste clipe, eu peço que você recomende para os seus amigos, discuta com ele, melhore-os, aprimore-os, enriqueça-os com exemplos e com leituras. Como eu disse, aqui no meu escritório eu devo ter aproximadamente 250 livros sobre sucesso e também alguns poucos sobre sucesso. Daí porque resolvi falar para você hoje sobre este assunto. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!